Olá pessoal, eu sou o conselheiro Altair Vicente e eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre essa data tão importante que é para nós conselheiros tutelares, ex-conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, enfim, hoje, 13 de julho, comemoramos no Brasil 30 anos da promulgação do ECA, isso mesmo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto esse um tanto quanto polêmico, porque mesmo após 30 anos da sua promulgação, infelizmente é muito discutido por trazer, em relação aos direitos de criança e adolescente, uma gama de princípios que traz a proteção integral dessas crianças e desses adolescentes. Para mim é um prazer poder comemorar no Brasil um estatuto especial como esse. Haja visto que o Código de Menor de 1927 e também de 1979, ele trazia a criança e o adolescente como o sujeito responsável pelas mazelas em que ele próprio vivia, pela carência social que a família vivia. Enfim, o Código de Menores, ele não via a criança ou adolescente como um sujeito em desenvolvimento. Ele apenas punia essas crianças ou esses adolescentes, ou por ser miseráveis, mendigos, que morassem na rua, ou que viessem de uma família desprovida de poder aquisitivo. E o ECA veio e ele afrontou esse pensamento, essa cultura, onde essa criança e esse adolescente não era visto como vítima. E o ECA trouxe essa visão de ver, de enxergar nossas crianças e nossos adolescentes como vítima de um Estado que não oferece a verdadeira educação, a verdadeira saúde, a verdadeira segurança, que não oferece, apesar de estar na Constituição, moradia para todo mundo, enfim, esse Estado que viola os direitos de criança e adolescente, essa mesma sociedade que também viola esse direito, enfim, é por isso que o artigo 4º do ECA, ele replica o que diz o artigo 227 da Constituição Federal, dizendo que é dever de todos, do Estado, da comunidade, da sociedade e da família, garantir o direito de criança e adolescente. Eu sei que é difícil esse assunto quando você fala para uma sociedade que está enraizada na cultura de punição, na cultura do bater, do agredir, né, na cultura de disciplinar de uma forma violenta. E quando o ECA vem, ele rompe todo esse pensamento, ele rompe toda essa cultura e começa a ver a criança como um sujeito em desenvolvimento, a criança que precisa de ajuda para crescer, para desenvolver, precisa de um ambiente harmonioso, sadio. Então, isso às vezes deixa as pessoas, muitas das vezes, indignadas. Haja vista, por exemplo, nós temos aqui no Brasil a imprensa que nada contribui quando o assunto é criança e adolescente, por exemplo, nada ela contribui, principalmente quando essas crianças ou adolescentes praticam atos infracionais, e aí vem, né, a imprensa, chove de falas, como se essa criança ou esse adolescente não fosse de fato punido, conforme prevê o artigo 122 do ECA. Então são vários assuntos que nós temos para tratar com esses 30 anos de ECA. Evoluímos bastante, evoluímos muito, graças a Deus. Só dessa criança e esse adolescente não ser mais o réu e passar a ser visto como vítima, já foi um avanço imenso, né, para a nossa sociedade. E tantas outras coisas evoluímos, a educação. Se você pegar os dados de antes de 1990 e você analisar com os dados atuais, por exemplo, de crianças fora da escola, você vai ver o quanto mudou. As crianças que nasciam e morriam no parto ou após 10, 20, 30 dias do parto, você vai ver que com os projetos da saúde, né, do Sistema Único de Saúde, o quanto isso evoluiu, o quanto isso melhorou. Você vai ver, por exemplo, trabalho infantil. Você pega a análise de antes de 1990 e você pega hoje
Graças a Deus, com os trabalhos de erradicação do trabalho infantil do governo, com a intervenção e ajuda do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, o quanto evoluímos. Temos ainda algumas crianças e adolescentes vítimas de trabalho infantil, de trabalho escravo? Temos, infelizmente, mas evoluímos muito. A partir de 1990, com a promulgação do ECA, graças a Deus, quantas crianças foram salvas da prostituição, do abuso sexual, da violência, da discriminação, enfim, da criminalização, desculpa, enfim, do preconceito e tantas outras coisas que nossas crianças e adolescentes eram vítimas tanto do Estado quanto da sociedade. E o ECA veio exatamente para proteger esse direito, para proteger essa criança. Recentemente, né, temos aí o Estatuto da Infância, que preconiza alguns direitos especiais para criança até 7 anos, desde a gestação. Né? A criança já vem protegida por lei já desde quando ela é concebida, já com gestação. Essa mãe precisa fazer o pré-natal certinho, precisa seguir as instruções médicas certinho. Caso ela não faça, o conselho deve ser comunicado para poder agir, para poder ajudar, para poder saber o porquê que essa mãe não consegue fazer o pré-natal certinho, realizar os exames que previnem qualquer tipo de doenças ou DST que possa passar para o feto. Enfim, temos tantas coisas boas que evoluiu, graças a Deus. Temos uma rede formada, né, o Poder Judiciário com uma vara especializada chamada Vara da Infância e Juventude, o Ministério Público, né, com a Promotoria da Infância e da Juventude, o sistema de saúde adequando a realidade da lei, né, os hospitais já estão adequados, ou pelo menos ou quase toda a maioria adequado a que na hora do parto o acompanhante participe, e após o parto que esse acompanhante tenha um local lá para acompanhar o seu filho, se ele ficar internado numa pediatria ou numa UTI neonatal, por exemplo. Tem assistência psicológica para a mãe desde a gestação até ela realizar o parto, depois do parto. Tem assistência psicológica e proteção da lei para aquelas mães que porventura querem entregar os seus filhos para adoção. Isso não é crime. Crime é você adotar ou você deixar o seu filho viver com alguém sem que a justiça estabeleça os critérios, sem que a justiça decida. Né? A adoção tem que ser por via judicial, por exemplo, mas não é crime se você chegar e relatar que por algum motivo não vai ter condições de cuidar dessa criança. Então você pode, já na maternidade ou durante o pré-natal, manifestar esse desejo para que a justiça, né, faça o necessário para que essa criança tenha um lar onde ela possa viver. Enfim, pessoal, tanta coisa que evoluiu, tanta coisa boa, graças a Deus por isso. Então, é importante essa data para nós, militantes, em relação aos direitos de criança e adolescente, para nós, conselheiros tutelares, que estamos diuturnamente trabalhando, através de plantão, através do atendimento na sede, Disque Denúncia, Disque 100, enfim, estamos sempre atentos à nossa comunidade. Cada cidade tem um conselho tutelar, cidades maiores têm mais que um conselho. Então são homens, mulheres, pais de famílias que estão diuturnamente trabalhando em prol da sociedade, em favor das crianças e do adolescente. Então, essa data é importante e é muito mais importante ainda que a comunidade, que a sociedade, que cada cidadão se aproprie deste órgão, se aproprie desta lei, se aproprie dessa evolução gigantesca que as nossas crianças e adolescentes alcançaram. Porque precisamos de crianças sadias, adolescentes sadios, para que possamos ter uma sociedade cada vez mais justa, mais honesta, mais fraterna. Se queremos uma sociedade boa e justa, sem corrupção, sem ladruagem, sem tanta coisa errada, precisamos ensinar isso às nossas crianças e adolescentes, aos nossos filhos. Haja vista, a Bíblia nos ensina que se criarmos um menino no caminho que se deve andar, quando ele estiver velho, não se desviará dele. Se queremos uma sociedade mais justa, mais ética, mais moral, precisamos ensinar isso às nossas crianças e adolescentes. Precisamos exercer essa nossa condição de intervir, seja como conselheiro, como professor, como mediador, como médico, enfim, cada um na sua profissão, sempre terá a chance de fazer algo ou de falar algo para uma criança ou para um adolescente. Até porque, segundo o ECA,
todos nós somos responsáveis para prevenir a violação de direito de criança e adolescente. O Conselho Tutelar tem a obrigação de agir, obrigação legal, está tipificadas as atribuições do órgão Conselho Tutelar, mas a sociedade como um todo, a comunidade como um todo, tem também o dever de prevenir, tem o dever de evitar que crianças e adolescentes tenham seus direitos violados, seja por ação ou por omissão, eu e você respondemos. Então, esta data, 13 de julho de 2020, onde comemoramos 30 anos de ECA, ou seja, 2 anos após a promulgação da Constituição da República Brasileira, que trouxe também um grande avanço para o nosso país, o ECA logo em seguida, 2 anos depois, após muita luta, após várias frentes, vários eixos da comunidade terem lutado, terem brigado, na verdade, no bom sentido da palavra, por uma situação da infância e adolescência que fosse melhor. Então, logo após a Constituição, promulgou-se o ECA. E o ECA trouxe essa novidade. Começou a ver criança e adolescente como um sujeito, e não como um adulto em miniatura. Um sujeito que precisa ser criado e educado no seio da sua família, aonde seja um lar harmonioso, aonde ele tenha condições de estudar, onde ele tenha condições de brincar, né, de divertir, onde ele tenha cultura, onde ele tem lazer, onde ele tem esporte, enfim, todos os direitos garantidos a nós, cidadãos, pela Constituição Brasileira de 88, veio reforçada no ECA para as crianças e adolescentes. Então, você que está assistindo esse vídeo rápido que eu estou fazendo aqui hoje, se você puder, compartilhe, divulgue, deixe seus comentários. O que você acha do Conselho Tutelar? O que você acha do Estatuto da Criança e Adolescente? Porque o Estatuto é uma coisa, o órgão Conselho Tutelar é uma outra coisa que o Estatuto trouxe. Assim como ele trouxe o outro conselho, Conselho do Direito de Criança e Adolescente. Há um outro conselho na cidade, no caso CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que também veio com o ECA, que também veio já na visão de proteção integral, e esse órgão no município é responsável por fazer as políticas públicas, né, por analisar, por divulgar e por trabalhar junto, inclusive com o executivo, para que os princípios que o próprio Estatuto traz sejam cumpridos. Né? Eles passam, se reúnem, esses membros, para discutir as políticas públicas da infância e da juventude na nossa cidade. Como tem sido feito, de que forma, o que precisa, o que ainda não foi alcançado. Enfim, pessoal, existe uma rede grande, uma rede chamada de rede protetiva do segmento dos direitos de proteção da criança e do adolescente, que está aí diuturnamente trabalhando em prol das nossas crianças, pensando políticas públicas em prol das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, hoje, 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos muito o que comemorar. Sei que ainda existem algumas coisas, várias coisas a ser alcançada, né? a ser concretizada após a promulgação do ECA e da própria Constituição. Mas graças a Deus avançamos e avançamos muito. E precisamos continuar avançando. Precisamos continuar lutando, zelando, protegendo os direitos das crianças e dos adolescentes. Tá bom? Então, compactuo com você essa data e, mais uma vez, digo, estou feliz por essa data, estou feliz por estar no meu 3º mandato como conselheiro tutelar na cidade de Mococa, onde eu posso, com muita ética e responsabilidade, exercer a minha função, a minha missão, lutando, defendendo e protegendo os direitos das crianças e dos adolescentes da nossa cidade. Junto com uma rede, que eu já disse aqui, um trabalho fundamental, indispensável, fenomenal, na verdade, porque sem a rede de apoio, pessoal, é difícil, porque o Conselho determina medidas e requisita serviços. Então, se não há uma rede protetiva, se não há uma rede estruturada, fica difícil. Mas graças a Deus, aqui em Mococa, estado de São Paulo, nossa rede está funcionando a contento, temos profissionais capacitados, gabaritados, psicólogos, assistentes sociais, médicos, terapeutas, enfim. Estamos unidos para um bem maior, que é o melhor interesse da criança e do adolescente. Talvez você possa aí estar pensando, mas se a criança está assim ou está desse jeito, se aquele adolescente fez isso ou fez aquilo, não é problema meu. É sim, porque se você ajuda a cuidar
se você ajuda a zelar, se você ajuda a proteger a violação de um direito, você está evitando que essa criança ou que essa adolescente possa se tornar no futuro um marginal na sociedade, possa se tornar no futuro alguém sem rumo. Então, se você ajuda a garantir esses direitos e se você ajuda a essa criança ou a esse adolescente a alcançar da melhor forma possível a garantia dos seus direitos, para que ele tenha uma vida melhor estruturada, para que ele tenha um bom estudo, para que ele tenha uma boa saúde, para que ele consiga já trilhar os seus desejos e ideais, com certeza ele será no futuro um cidadão do bem e vai estar contribuindo com a sociedade da melhor maneira possível. Então é isso, pessoal, esse aí é o meu recadinho. Você pode me acompanhar na página Capacitação e Informação sobre Conselho Tutelar aqui no Face, ou você pode também me acompanhar no canal no YouTube Responde Conselheiro com Altair Vicente Alves, onde eu posto alguns vídeos e eu também respondo as perguntas que me são feitas lá, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, tamo junto, todos unidos para uma melhor infância, para um melhor crescimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Deus abençoe e até a próxima.